Vitória do Verdão, 1-0 contra o Goianiense na Casa do Dragão e tudo mais, meus amigos. E com direito a assistir aí o Botafogo em mais um tropeço dentro de sua própria casa, que já era antecipado por mim, diga-se de passagem, e conseguiram até ir longe, fizeram aí 2 pontos. Eu especulava que eles fariam 1, mas poderia até acontecer os 2 pontos, como eu bem venho antecipando aqui, e acaba que o Palmeiras ganha o jogo e assume a liderança do Brasileirão. A imprensa está apavorada com o Verdão, meus amigos. Claro que vem de volta tudo o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras conseguiu a virada em cima do Botafogo. E o Botafogo acabou tendo dificuldade para classificar para a Libertadores, foi só na primeira fase, né? Já a gente fala do Botafogo. Essa decisão, que virou uma decisão terça-feira, no Allianz Parque, vai ter capacidade reduzida. O Allianz, de 41 mil torcedores, vai para 30 mil, isso por causa do show do Rei, que será no dia seguinte. Roberto Carlos cantará no Allianz Parque. Então o estádio já em preparação vai ter 30 mil pessoas. Mas, como a gente disse no começo, Mauro, esse resultado, essa combinação de resultados, a gente vai falar já do Botafogo que empatou, muda a cara do jogo, porque o Botafogo poderia jogar pelo empate e agora não, precisa da vitória, porque a vantagem no número de vitórias é do Palmeiras. Mudou tudo, né? Mudou. Acho que por estar em casa, a gente pode até imaginar que o Palmeiras seja favorito, mas não é nada de outro mundo se o Botafogo ganhar. A gente viu essa experiência aqui, mas o Botafogo tinha feito uma vantagem quando jogou no Rio, em 2 jogos e tal, e veio aqui, segurou. Ali, aquele empate e tal, sofrido, teve um gol do final, que aí checaram, acho que foi do Gomes, né, mas bateu na mão e tal. Sofreu, né, mas conseguiu um empate que naquele momento jogava com o regulamento. Agora não, né, agora volta um Botafogo precisando, sim, dessa vitória. O Botafogo vai ter a volta de Luiz Henrique, que é o principal atacante do momento, né, seleção brasileira, etc. Mas tem toda essa parte mental, né? Hoje o Abel falou também da dificuldade mental dos próprios jogadores dele saberem assim, precisa ganhar, hoje aí, precisa ganhar. Mas é o Lanterna. É o Lanterna, mas o campo estava complicado. É o Lanterna que chutou 9 vezes a gol, o Palmeiras chutou 10. Então, não tem, a gente dizia agora há pouco das dificuldades que o Cruzeiro terá pela frente, porque não tem mais facilidade de ninguém. Quem está lá embaixo, mesmo o Atlético, que hoje confirmou que realmente será rebaixado, mesmo ele estava lutando por um pontinho, enfim, pela vitória. Vai ser um jogaço, acho que o campeonato não se define ali, mas quem ficar na ponta, faltando só 2 jogos, aí... Não vou dizer que põe uma mão na taça, mas dá um passo importantíssimo. Então é jogo sim com características de decisão, característica de final de campeonato, porque vai ficar muito bem na fita quem vencer esse jogo. E agora o Palmeiras ainda jogando pelo empate, porque continuará com a vantagem, tem uma vitória a mais, né? Eles irão a 71 pontos, mas o Palmeiras continuará, se não me engano, 21 vitórias contra 20. Isso. Isso? E o Abel gosta dessa situação, né? Ele prefere essa situação. Não que o Palmeiras não possa ser ofensivo, como foi nesse campeonato mesmo, com algumas goleadas, né? Agora, o Abel sabe jogar esse tipo de jogo. Exatamente. Sabe montar o time de uma forma... Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que vai passar por isso, né? Agora, precisamos falar sobre o Veiga, né? Porque ele volta a marcar o único gol do jogo, o 9º gol em 10 jogos. E ele tá na briga pela artilharia. O Estevão, do Palmeiras, que aliás deu assistência para ele, tem 12, ele está com 11, empatado com o Alejandro, do Vitória, que a gente vai ver o gol daqui a pouco, o Yuri Alberto e o Pedro, do Flamengo, que não joga mais esse campeonato por causa de contusão. Mas temos uma briga boa também ali em termos de artilharia, Mauro. Agora, o Veiga, na reta final, cresce demais. Realmente o Alejandro aí também nessa briga, né, do Vitória e tal. Não, o Veiga é decisivo, né, sempre foi, aí passou por um momento... que chegou a sair do time, inclusive, né? O Abel disse que estava usando ele muito, desgastando o Veiga, mas ele volta a jogar em alto nível no momento decisivo, no momento mais importante da temporada, que é essa reta final. O Palmeiras já passou por outras disputas e ficou fora da própria Libertadores com o Botafogo, mas para o Campeonato Brasileiro é o momento certo. Agora, quando eu disse assim, o Botafogo volta com o Luiz Henrique, faz diferença? Faz. Como fez o Estevão, que estava suspenso na Bahia. O Palmeiras sofreu mais do que deveria, talvez, para ganhar um jogo, que foi difícil também.
E quando volta hoje, olha a diferença que faz. Ele não só passa por 2 jogadores, como ele atrai um terceiro. Aí ele encontra na assistência um Veiga praticamente livre e de cara para o gol. E aí, com muita categoria, eu acho que o Nicoletti falou aí, 6 gols nos últimos 7 jogos. 9 em 10. 9 gols em 10 jogos. Então, a fase é muito boa dele, já 5 gols de falta. Eu acho que hoje ele foi para 102 ou 103, com quase 5, pouco menos de 5%, fez 5 gols, que o último foi um golaço contra o Bahia, né? Sim. Um golaço, aquele de falta, acho que foi o 5º dele. Então, assim, o Palmeiras, está jogando maravilhosamente bem, já jogou melhor, já jogou, não está jogando maravilhosamente bem, mas ganha, é impressionante. E já aconteceu filme parecido no passado e o Palmeiras chegou e foi campeão. Empata aqui, não joga bem, mas ganha de 1-0. E aí a diferença que aconteceu agora. Fez 9 pontos nos últimos 3 jogos e o Botafogo só fez 3. E o Botafogo só fez 1 gol, que foi o de hoje contra o Vitória. Então, os outros jogos 0-0, 0-0. Ok, Atlético Mineiro e tal. Mas desde o empate lá atrás contra o Criciúma, que o torcedor do Botafogo ficou achando que estava jogando pontos fora, porque jogos disputados no Rio de Janeiro. Então, olha, esse Palmeiras do Abel é de se olhar com muito carinho, isso já está na história por tudo que ele fez, mas se fizer de novo, será um tricampeonato consecutivo, assim, é para fazer estátua lá para o Abel mesmo. Igualando o rival São Paulo, 2006, 2007, 2008, né? O que pode, a gente vai falar muito sobre isso ainda, o que pode pesar na balança é um São Paulo na última rodada contra o Botafogo, mas tem que ver se esse jogo vai ser decisivo. Sim. Vamos ter muito o que falar até lá. Mas, enfim, o Palmeiras, que quando perde do Corinthians e o Botafogo vence o Vasco em 2 clássicos, sim, eram 6 pontos de diferença do, sim, Botafogo, né? E aí muita gente falou, agora o Botafogo leva, pois a situação se inverteu e o Palmeiras, pela primeira vez no campeonato, então, é o líder do torneio. Isso, o Abel é muito pragmático, né? Vamos fazer a nossa aqui. O Roger hoje também com o Inter, que vem de 15 jogos sem perder. E é isso que tem que acontecer. Vamos fazer a nossa lição de casa ou fora, enfim, e vamos ver o que vai acontecendo. E o Palmeiras é muito bom nisso. Ele vai fazendo, sim, o que tem que ser feito e os outros não fazem, como já aconteceu no passado, no caso específico, de novo com o Botafogo. O Botafogo não fez os pontos e o Palmeiras foi ganhando. E aí chega agora nessa situação de passar à frente. E a palavra usada pelo Abel, bem usada, é resiliência para definir o time do Palmeiras. Botafogo e Palmeiras entraram em campo e no mesmo horário. As 2 partidas começaram às 7h30 da noite. O Atlético Goianiense recebeu o Palmeiras lá em Goiânia e o Botafogo recebeu Vitória no estádio Newton Santos. Vamos colocar os melhores momentos do jogo de Goiânia para a gente falar da vitória fora de casa do Palmeiras, que transformou o time de Abel Ferreira no novo líder do Campeonato Brasileiro. Repito, com a mesma pontuação do Botafogo, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais. E o gol saiu de uma assistência de Estevão, né, Ramon? Só para variar, o menino resolveu, fez uma bela jogada e saiu o passe para o Veiga fazer o gol da vitória. Olha, Diniz, como a gente pode acompanhar, né? Um campo bastante castigado, esse aí é o lance do gol, né? Na primeira, e acho que uma das únicas escapadas do Estevão, né? Como ele consegue gerenciar o tempo, negociar a espera de chegada do Veiga, né, na área, enfim, elogiar. Área de posicionamento ali, dos volantes não ter dado tempo. Porque a bola estava lá na área. Foi um lance curioso que, segundos antes do Estevão arrancar, ele tomou uma chegadinha em frente ao banco ali, né? E foi reclamado se foi falta ou não. Ele conseguiu receber essa bola ali, a zaga do Palmeiras, que por sinal fez uma belíssima partida, Gustavo Gomes e Vitor Reis, muito bom garoto também. Esse garoto erra muito pouco para a idade, né? Tem uma projeção gigante. Num campo muito encharcado, choveu muito, o campo já é pesado por si só, né? A grama um pouco mais alta, mas de boa qualidade, né, Ramon? Porque muito boa se a gente for pegar o gol do Veiga, só sai porque o gramado é bom, porque ele domina com a sola do pé, e é um domínio que a gente chama, aquele domínio orientado, né? Sim. Ele já dá aquela pisada na bola, trazendo para a canhota e consegue fazer uma batida rápida. Se o gramado fosse ruim, ele teria dificuldade para dominar essa bola. A impressão que eu tive desse jogo, Alex, Diniz, não sei se vocês concordam, é que o Palmeiras até fazer o gol pressionava, né? Não deixava ali o goianiense sair com tanta facilidade. Eu acho que foi mais instrução do Abel, assim, não é tirar o pé,
é você entender o jogo com o resultado na mão. Proteger. Faz um gol e o Palmeiras recua. Marca intermediária, justamente porque tinha o Rony, começou com o Rony jogando hoje, né? Para usar muita velocidade dele e, obviamente, o Estevão pelo lado direito, né? No intervalo, o campinho de mapa de calor era o Palmeiras totalmente pelo lado direito, né? Como é de costume. E aí o Palmeiras, ele negocia. Essa foi a única chance do segundo tempo, praticamente, Exatamente, né, só, chute né? do menino, um bom passe do Felipe Anderson. Um destro, né? Se fosse o Veiga ali, a chance de ser gol seria maior. Mas assim, o Palmeiras acho que negociou muito com o resultado. Fez um gol, recuou um pouquinho, esperou essa bola. Correu algum risco, embora não no fosse, final correu risco. Não fossem muito claras as oportunidades do Atlético Goianiense, né? O time que tem as suas dificuldades. Mas o Palmeiras chegou a correr algum risco que talvez fosse desnecessário. O tempo vai passando, o Ramon sabe bem disso. E outra, quem joga no amadorzão aí, todo mundo, você tá ganhando o jogo. É a vantagem dessa questão de você sair ganhando. Só que vai passando o jogo, o Palmeiras não conseguia emplacar uma transição. Errou muito ofensivamente, errou muito passe, muita bobeira. Quando você começa a errar, você vai, eu tô com resultado, tá num campo pesado. Eu vou dar realmente a responsabilidade para isso, porque eu também confio nesse sistema que eu tenho. Foi o que aconteceu com o Palmeiras, por isso ele acabou sofrendo um pouquinho no final. O Campbell ali finalizou uma bola que bateu, acho que o Vitor Reis tirou uma também, cruzando ali, enfim. Eu acho que o Palmeiras correu riscos desnecessários que não precisava correr. Eu acho que se mantivesse a pegada do começo do jogo, poderia fazer o segundo ainda no primeiro tempo, já que o gol foi aos 19, né? Isso. E aí sim, com 2-0, tranquilizar um pouco mais, manter a posse de bola um pouquinho mais à frente do que estava mantendo e se expor um pouco menos. Né? Se expor não, correr menos riscos. E dá um pouco de susto no adversário, né? Porque tem essa condição. Exato, total. Faz o gol, é praticamente quase se abdicar mesmo de jogar. Eu vou esperar aqui. Aí toma um gol, você já começa a correr atrás de novo porque você está brigando pelo título. E uma coisa que obviamente o Abel sabe muito mais do que eu, mas que ele tinha feito nos últimos jogos, né? Ele estava recuando o Veiga para jogar como segundo volante, coisa que eu não gosto. O Veiga fica muito longe daí. Se ele estivesse jogando nesse jogo como segundo volante, ele não tinha feito esse gol, porque eu acho que o Veiga tem que ficar muito próximo da área, muito próximo do atacante. Primeiro, para a questão de armar, de alimentar os atacantes, de se aproximar do Estevão. Fora o chute, né? E fora o chute, exatamente. Né? Então, assim, é um ponto positivo. Hoje jogou o Aníbal Moreno com o Richard, ele um pouco mais à frente. E aí o Palmeiras, uma vitória para mim protocolar. O Palmeiras, assim, negociou bastante com o resultado e chega para terça-feira agora muito forte e muito confiante. O Abel Ferreira falou em entrevista coletiva, falou sobre o Botafogo e sobre os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás. O Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. E vamos agora focar em recuperar os nossos jogadores, que isso é o mais importante agora. Temos estes 2 dias, porque em função de tudo o que aconteceu, nós temos que jogar estes 3 jogos seguidos e preparar, porque o mais importante, é verdade, é o próximo. O mais importante era o Goiânia. Eu falei contigo no início do jogo que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. Então faltam 3, mas vamos continuar. O próximo jogo é o mais importante, é em casa com o Botafogo. Sim, é um grande jogo contra uma grande equipa. Nós hoje conseguimos a mesma classificação, a mesma pontuação do ano passado, não vai chegar. Vamos ter que nos continuar a superar e, mais uma vez, como tu disseste bem, e acho que isso é de conhecimento público, a brilhante época que está a fazer o Botafogo, a qualidade dos seus jogadores, uma boa parte deles são internacionais, e respeito máximo pelo Botafogo e certo, terça-feira, não é? É mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3, e no futebol tudo pode acontecer. Eu acho isso muito interessante que vocês falam. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe, né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar, e ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez?
Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianense sair de lá e fazer 3 ou 4 golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. Isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é resiliência. O fator, a gente fala sempre aqui, viu, Abel? Não sei se você está assistindo Troca de Passos com frequência, eu sei que você assiste de vez em quando, mas não sei se você está assistindo com frequência, porque a gente tem falado muito da questão mental, né? Nesse momento, o quanto ela pesa sobre as pernas, né, dos jogadores. Tem uma ligação direta ali com o que os jogadores estão fazendo dentro de campo, né, Ramon? Muito, né? Assim, ainda mais essa pressão do Palmeiras, o Abel tocou num ponto, né? 3 anos brigando e conquistando títulos, né? Parece que, assim, dá a entender que se o Palmeiras não ganhar um brasileiro, tá tudo errado, né? Não é assim que funciona. Tem mais 19 times brigando pelo mesmo objetivo. Mas, realmente, pesa muito, assim, essa questão da pressão. Obviamente, é uma pressão boa, né? Diferentemente do que está vivendo o Criciúma, o Fluminense, o Juventude, enfim. É uma pressão totalmente, né, Alex? Você já viveu isso também, né? Brigar lá embaixo, né? Cara, é assim, seu corpo manda você fazer uma coisa e seu corpo não obedece. E num campo como esse, encharcado, pesado, o Veiga saiu também ali, acho que com quase 20 minutos ali do segundo tempo, também mais cansado, né? O Caio Paulista com cãibra, enfim, isso tudo interfere também, né? E uma coisa na transmissão, o Dudu principalmente perguntava pro nosso repórter de campo, toda hora como estava o jogo do Botafogo, como é que tá o jogo do Botafogo? Qualquer anúncio que acontecia no estádio, aquela musiquinha que vai ter um anúncio de alguma coisa, ele queria saber se era o gol do Botafogo, o gol do Vitória. Então, assim, o banco também estava muito preocupado. Essa pressão também impacta no seu desempenho no campo, né? Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte, né, Alex? O Palmeiras está mais habituado a essa pressão, né? Porque todo ano está lá em cima, disputando o Campeonato Brasileiro, está tentando um tricampeonato. O Botafogo já passou pelo que passou no ano passado, perdeu de novo uma vantagem que tinha na primeira posição, que era de 6 pontos, e agora vê o seu rival empatar na pontuação e ultrapassar no número de vitórias. Tem uma decisão da Libertadores, ou seja, nos jogadores do Botafogo, tenho a impressão de que essa pressão é mais sentida do que nos jogadores do Palmeiras nesse momento. Ou não tem nada a ver, todo mundo sente igual? É natural, porque o elenco e os jogadores desse elenco, a partir do momento que ele conquista um título, a gente aprende a ganhar também no futebol. E tem times e jogadores que conseguem ganhar jogos e ganhar campeonatos, ele é difícil. O ponto corrido, ele te exige isso até o final. Então, se pegar das últimas 3 rodadas aí que tinham 6 pontos, por isso que essa questão de você conseguir entender que o próximo jogo é a decisão, é ali... se você não entender isso, você acha, vai ter mais jogos ali na frente, né? Aquele pontinho daquele empate aquela vez. E o Botafogo, ele correu atrás disso, só que ele não conseguiu ser eficiente para finalizar, sair ganhando um jogo, enfim, né? Para a circunstância da maneira que foi. Mas e gera uma dúvida só mesmo deles internamente, apesar de acreditar bastante. E externamente até que se ganhe, né, Felipe? O Palmeiras já é experimentado, o Palmeiras sabe, eu fiz um gol lá, eu já sei como que eu vou me comportar. O time jogador vencedor, ele sabe sim lidar com os momentos de pressão e desconforto dentro do jogo. Mas esse Botafogo, ele também vem mostrando isso. Não à toa tá brigando de novo. Claro. Então tem um desgaste realmente emocional muito grande para quem está brigando pelo título também, e quem já ganhou fica mais tranquilo. Outro detalhe para vocês que se apegam aos números do Brasileirão, o Palmeiras nessa rodada, com essa vitória, chegou a 70 pontos. 70 pontos foi a pontuação que o Palmeiras fez no campeonato passado. Inteiro, né? E conseguiu o título. Ou seja, esse ano o Palmeiras certamente vai superar os 70 pontos, faltam 3 rodadas. E o Palmeiras já superou em pontuação, o Palmeiras que foi vaiado, né, pela torcida na rodada passada. Empatou, no jogo, né? Em casa, porque empatou, né? Empatou. Empatou com quem?
Vou pegar aqui já. Mas o Palmeiras saiu de campo vaiado, né? Já chega aos mesmos 70 pontos que deram a ele na temporada passada. Não, ganhou do Bahia. Ganhou do Bahia. Do Bahia fora. Fora. Ele tinha empatado em casa. E aí tinha sido vaiado para uma parte O último empate foi contra o Fortaleza. Depois perdeu para o Corinthians, né? Ganhou do Grêmio 1-0 e perdeu o Bahia. É isso aí. Então vejam só que o Palmeiras já atingiu a pontuação com 3 rodadas de antecedência da temporada passada, quando ficou com o título. Cara, o pessoal aí da Plim Plim apavorado com o Palmeiras, o pessoal da imprensa desesperado também, né? Mas estão vendo aí, né? O Palmeiras mais uma vez aí rumo a mais um título. Agora, acharam que não ia levar nada esse ano, mas calma lá, gente, vocês estão muito precipitados com o Verdão. Verdão, então, na liderança do Brasileirão, conforme você, claro, já pode, então, averiguar aqui na tela, a nossa classificação na tela. O Palmeiras primeiro, 70 pontos, 21 vitórias, 29 de saldo de gols. O Botafogo, segundo, com 70 pontos, 20 vitórias e 26 de saldo de gols. Tem 3 de saldo a menos que o Verdão. 1 vitória a menos e 3 de saldo a menos. E essa final aí, o Palmeiras dá uma peterecada na orelha do Botafogo na terça-feira, pronto. Aí o Botafogo já desanda a perder até a final da Libertadores, depois do Atlético. Depois vocês agradecem nós aí, tá? Nós agradecemos vocês aí pelo empate que eles arrumou contra eles. Agora depois vocês agradecem a gente pelo massacre aí também que vocês vão ver na terça-feira. Massacre não, né? Vamos pisar no freio aqui, né? Calma lá, né? Volta aí, apaga o que eu falei aí. Vai ser só um peteleco na orelha, assim. Vamos ganhar o jogo, se Deus quiser, né? Temos que vencer. Não, Palmeiras, não vai me aprontar uma palmeirada agora. Vamos lá. Esse jogo é o jogo mais importante da história de 2024 do Palmeiras. É mais importante que aquela volta. Esse jogo que é mais importante, cara. Vocês vão entender o que eu tô falando. É mais importante que aquele Palmeiras e Botafogo da Libertadores. Que foi 8ª de final. Depois tinha um monte de jogo pra acontecer. Muita coisa podia rolar. Aqui não, aqui depois aqui tem 2 jogos, praticamente um. Se a gente vencer, para nós é um, talvez nenhum, né? Porque ganhando do Botafogo aqui, o Botafogo vai ter que, meu irmão, eles não podem perder mais, né? Esse que é o detalhe, eles não podem perder mais. E eu acho que o Internacional vai querer ganhar do Botafogo, viu? Só em um... Tô apostando as minhas fichas que o Inter vai vencer o Botafogo. São Paulo não, São Paulo entrega o Botafogo, mas o Inter vai querer ganhar. O Inter tá querendo, quem sabe, chegar mais longe, disputar um título, especialmente se o Botafogo perder pro Palmeiras, que o Inter chega com... O Inter, cara, vou te falar, vou ser sincero pra você. O Inter contra o Red Bull, você deve estar vendo esse vídeo já depois, né? Já depois do jogo do Inter. Então, assim, eu acredito que o Inter vai ganhar. Tô gravando antes do jogo do Inter contra o Red Bull, mas o Inter deve ganhar. E aí vai a 65 pontos, 18 vitórias. O Botafogo tem 20, vamos lembrar. O Inter depois vai ter outro jogo, antes de jogar contra o Botafogo, tá? Vai ter outro jogo, vou até olhar contra quem que é esse jogo, que eu esqueci, cara. Tem tanto jogo aqui que eu esqueço. É o Flamengo, no Rio de Janeiro. Dia 1º de dezembro, encara o Flamengo no Rio. Se ele ganha do Flamengo, que os dois, um vai ter que perder ponto, ou os dois, né? Se empatar, ótimo. Se empatar Fortaleza e Flamengo, bom. Se empatar Flamengo e Inter, bom. Se empatar Fortaleza e Inter, bom também. Mas acho que Fortaleza e Inter vai ser lá na última rodada, então não vai fazer muita diferença. Mas aí ele ganha do Flamengo, pronto. Ganha do Red Bull, vai a 65, ganha do Flamengo, vai a 68. E nessa brincadeira, o Botafogo perde pro Palmeiras, fica com 70. Aí o Inter fica 2 pontos do Botafogo e vai ficar com 19 vitórias contra 20 do Botafogo. O Inter ganha do Botafogo igual o número de vitórias. Aí o saldo é que vai dizer. Se o Inter tiver goleado alguém, digamos que o Inter mete um 6 no Red Bull hoje, 5, 6. Aconteceu, né? Se eu não tô enganado, foi um Brasileirão atrás ou 2 que o Inter meteu um 6 ou 7 em alguém aí, não lembro em quem. Teve uma sapecada do Inter aí. Ou ele levou, ele deu, sei lá. 2 pontos. Ganha do Botafogo. Cara, não tem nem que ver critério, porque 70 com 68, o Inter ganha, vai a 71. Se o Inter ganhar os próximos 3 jogos, Red Bull, Flamengo e do próprio Botafogo, ele vai a 71 pontos. Perfeito? O Botafogo pede pro Palmeiras, pede pro Inter, continua com 70. O Inter passa o Botafogo. Então, se o Inter sair ganhando Red Bull hoje, nós temos que torcer pro Internacional ganhar do Flamengo. Até para tirar o Flamengo da jogada. O Flamengo perder pro Inter, acabou pro Flamengo. Quem perder lá, pode dar adeus. Se empatar também, pode dar adeus. Mas se o Inter ganha, ele vai ter a chance de ganhar do Botafogo e passar o Botafogo. Então seria maravilhoso o Inter ganhar os 2 próximos jogos. Para ele chegar contra o Botafogo, ó,
Se a gente ganhar, a gente passa vocês. Dentro da nossa casa, o quê? Vai se criar aqui Arregões, Amarelões, Carvalho Paraguai, Arsenal brasileiro. E aí o Inter vai com tudo, meu irmão, vai com tudo pra cima dos caras. E é aí que eu quero ver a porca torcer o rabo, tá aqui de camarote só assistindo, a gente no controle remoto, né, 3 pontinhos já acima aí, nessa altura do campeonato, a gente vai estar ali pra querer ganhar do Cruzeiro pra tirar o Inter também, né, porque o Inter vai querer crescer pra cima da gente, então vai ter que fazer os 76 pontos ganhando do Cruzeiro. Aí o Inter ganha do Botafogo, perfeito. E depois o Internacional teria que ganhar do Fortaleza, né, o último jogo, né, ganhar do Fortaleza. São 3 jogos aqui, mas aí só teria o Fortaleza, né? E a gente vai ter o Cruzeiro e aí na última rodada o Fluminense. Se a gente ganhar do Cruzeiro, vai 76 pontos. E o Inter só poderia chegar a 74. Ou seja, ele ganha do Botafogo, vai a 71 contra 70 do Botafogo. Ganha do Fortaleza, vai a 74. Só que o Palmeiras, com uma vitória contra o Cruzeiro, já vai a 76. E o Inter não pega mais o Palmeiras. O Inter, o que eu tô falando aqui, o Palmeiras depende dele para ser campeão e nunca dependeu tanto. Não à toa isso aqui, ó. Não à toa isso aqui, ó. Entendeu? Meu irmão. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações também. E já prepara para clicar no próximo vídeo que já está pintando aqui na tela final. Avante palestra.